Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que estejam todos bem e hoje a gente vai ver o que você está manifestando na sua vida neste momento. Então, para isso, eu separei duas pilhas, a pilha 1 e a pilha 2. A pilha 1 com esta pedra e a pilha 2 com este origami. Então, vocês podem se conectar pelos objetos ou pelos baralhos, tanto faz. E quem quiser assistir as duas opções, porque se sentiu atraída pelos dois, também pode. Às vezes tem informações nos dois decks para você. Dito isso, vamos para o vídeo. Eu te vejo na sua pilha. Beijos! Olá pessoal que escolheu a opção número 1, né? Este baralho com a pedrinha. E agora a gente vai ver o que você está manifestando na sua vida neste momento. Sete de paus, 10 de paus, 2 de paus, quantos paus? 5 de copas e a rainha de ouros. Entendi. No fundo, deck Lua Nova. Esse deck ele é um pouco diferente, ele tem algumas cartas a mais do Sol e da Lua. Muito boas, por sinal. O que você está manifestando na sua vida? Um novo ciclo, basicamente. O que eu vejo aqui? Você, até então, até recentemente, ou ainda, né? Às vezes essa manifestação ainda vai acontecer daqui a algumas semanas, por exemplo, daqui a algumas 3 semanas, ou daqui a um mês, ou já está acontecendo. Mas você saiu ou está para sair de uma situação de sobrecarga. Você está em, por exemplo, um emprego, ou em um relacionamento, ou em um esquema familiar, onde você se sente muito sobrecarregado por causa dessas pessoas ou desta situação. É como se você tivesse que estar sempre vigilante, está sempre se protegendo, se combatendo as outras pessoas ou essa situação em específico. E isso vem causando muita dor e sofrimento, porque é cansativo estar o tempo todo em um estado de alerta. Inclusive até uma questão física mesmo, do corpo. Quando a gente fica muito tempo estressado, quando o nosso corpo fica constantemente ansioso, produzindo cortisol, né, que é o hormônio do estresse, ou a gente fica mais tenso, os músculos ficam mais rígidos, né, a gente sente mais dor muscular, mais dor de cabeça. Tem vários sintomas físicos quando a gente está muito nesse estado de alerta, que é como um estado de sobrevivência mesmo. Como quando a gente, há muitos anos atrás, né, tinha que sobreviver em meio à selva, a gente ficava nesse estado de alerta para sobreviver, né, para se defender dos perigos em nossa volta. E você tá nesse estado por causa de provavelmente uma situação, uma pessoa, ou pessoas, né, ou ambientes. Às vezes é um ambiente tóxico que você tem que estar sempre ali pisando em ovos, e isso é muito estressante. E você vai se sobrecarregando com aquilo cada vez mais ao ponto de adoecer, por exemplo, né?
E chega no momento em que a gente já não aguenta mais, né? Que aquilo se torna um sofrimento contínuo na nossa vida. E a manifestação que eu tô vendo aqui para você é finalmente a saída desse ambiente tóxico, a saída esse distanciamento dessas pessoas que te deixam nesse estado ansioso, esse estado de alerta, justamente, provavelmente por causa de uma decisão que você toma. Por exemplo, se for um ambiente de trabalho tóxico, que o seu chefe, por exemplo, sempre te sobrecarrega de serviços, se você tem vários colegas de trabalho que são nocivos a você, que te invejam, que tentam te derrubar, então você está sempre naquela defensiva, se protegendo desses colegas ou desse chefe, sobrecarregado com esse serviço, já não está aguentando mais. Eu vejo aqui você se fortalecendo de um modo em que você toma uma decisão e começa a estabelecer limites para essas situações. Você não aceita mais ser sobrecarregado. Você não aceita mais aquele comportamento tóxico. Você não aceita mais estar naquele ambiente. Você procura meios de sair. Você consegue sair. Você avista uma oportunidade, por exemplo, de um emprego novo para poder sair daquele ambiente. Às vezes é um relacionamento, por exemplo. Você cansou daquilo e finalmente você consegue reunir forças e poder o suficiente, autoestima o bastante para colocar um fim naquele relacionamento, né? Você começa a cuidar mais da sua saúde. Às vezes aqui pode ser uma questão também de saúde, né? Às vezes você finalmente agora você começa aquela dieta mais balanceada. Eu não tô falando no caso de dieta restritiva, mas comer bem, comer saudável, fazer exercício físico, ir no terapeuta, ir no psicólogo, você começa a cuidar mais de si, se distanciando de todas essas coisas que te sobrecarregavam, que de certa forma te adoecia, entendeu? Então eu vejo você aqui começando uma nova etapa, fazendo um novo, manifestando uma nova perspectiva, uma nova forma de viver, manifestando o seu poder pessoal direcionado a esse autocuidado. Você cuidando mais de si mesmo e não tolerando mais que as outras pessoas, as circunstâncias externas, coloquem pesos nas suas costas que não pertencem a você. Você encontrando dentro de si mesmo a força necessária para estabelecer limites saudáveis, mas não limites em que você tem que estar sempre ali lutando e vigilante. Não, são limites que você estabeleceu e pronto. Você não precisa ficar o tempo todo em alerta, né, com medo, ansioso para ver se alguém vai bater lá no seu muro. Então, é muito essa dinâmica aqui. Então você manifestando uma nova fase mais tranquila, mais saudável. Eu tô vendo saúde chegando para você. Você tá manifestando saúde e paz, sossego, né? Saúde, paz, estabilidade e sossego. Você se sentindo uma pessoa nova, uma pessoa mais empoderada, uma pessoa mais dona de si, uma pessoa mais segura consigo mesmo, com suas habilidades, com quem você é. Uma pessoa que não tolera mais ser usado de capacho. Uma pessoa que cuida do seu corpo e da sua mente, das suas emoções, não deixando mais que circunstâncias e pessoas alheias te atrapalhem, te
sobrecarregue, te estresse, se tornando alguém mais centrado em si, começando a focar mais naquilo que você quer desenvolver neste mundo, naquilo que você quer ver expandindo. Então você está manifestando uma nova versão de si, um novo eu, né? Um novo self. E um self que não aceita mais ser sobrecarregado com questões que não são suas. Ou mesmo um self, né? Um eu que aprende a se libertar de certos pesos que não fazem mais sentido você carregar. Por exemplo, são certas questões a gente tem que lidar ao longo da vida, porque elas fazem parte daquela fase em questão e é importante pra gente. Mas chega um momento em que aquilo não faz mais sentido continuar com a gente, em que a gente tem que aprender a se desapegar e a deixar ir, jogar fora, por exemplo. E tem muita gente que tem dificuldade nesse aprendizado do desapegar. Então, para aqueles que têm essa dificuldade em desapegar, a manifestação que eu estou vendo aqui é justamente esse esse aprendizado, né, de soltar aquilo que já não funciona mais, aquilo que não faz mais sentido, aquilo que já não tem mais serventia, aquilo que já tá velho, que já tá estragado. Um exemplo simples e bem básico disso é quando a gente arruma o nosso guarda-roupa e vê aquelas roupas que a gente não usa mais, mas por algum motivo, algum apego às vezes emocional, a gente continua guardando ali e ocupando um espaço desnecessário, que às vezes poderia ser utilizado por outras coisas mais essenciais. Mas às vezes por causa de um apego emocional, a gente não consegue desfazer daquela roupa, que a gente às vezes nem usa mais. Então, é o aprendizado de deixar essas coisas que não tem mais serventia para nós irem embora. Por mais que a gente tenha esse apego emocional, entender que é o momento certo de deixar ir. Porque se a gente não deixa as coisas, né, irem embora no momento delas, aquilo se torna um peso e um fardo desnecessário. Aquilo deixa de ser alguma coisa, às vezes, nostálgica e torna-se um fardo que a gente carrega. Deixa de ser uma boa lembrança e se torna algo doloroso que a gente carrega. Então, aprender o momento certo de deixar as coisas irem embora é essencial. E para aqueles que têm essa dificuldade, a sua manifestação, aquilo que você está manifestando na sua vida agora, é justamente isso. Finalmente, o desapego daquilo que não te cabe mais, para que as novas coisas possam entrar na sua vida. Vamos ver mais informações agora com o baralho cigano, que eu deixei aqui em cima. E por mais que doa, às vezes, ter que desapegar de algumas coisas que a gente ama, ou pessoas também, é o ciclo da vida, né? Essa reciclagem de energias faz parte de tudo. Então, o que o pessoal da pilha 1 está manifestando na vida deles agora, neste momento? O anel e a árvore. No fundo a gente tem um cavalo, né? O cavaleiro. Coisas rápidas. Pode ser uma manifestação que vai vir rapidamente para vocês. Uma transformação rápida. Ou vocês vão ver o resultado dessas ações aqui muito rapidamente na sua vida. Assim que você, por exemplo, estabelecer essa nova versão de si, as coisas vão se resolver muito rapidamente na sua vida. Ou assim que você começar a se desapegar dessas coisas que
já não tem mais serventia, você vai ver uma mudança muito rápida na sua vida, né? Um novo ciclo se abrindo muito rapidamente. E aqui a gente tem, né, novamente a questão da saúde, de você se fortalecendo emocionalmente até espiritualmente aqui. Então, para ambos os casos, né, da pessoa que, né, constrói essa nova identidade para si mesmo, daquela pessoa que aprende, né, a lição do desapego, eu tô vendo um fortalecimento na saúde emocional, no campo espiritual, né, no corpo físico também muito grande. Uma grande proteção também. Falando aqui que, independente desses momentos em que você estiver passando, dessa fase de transformação, dessa manifestação, você vai estar protegido. Não tenha medo. Você vai estar protegido pelos seus mentores espirituais, seus ancestrais. Seus ancestrais estão muito perto de vocês, te abençoando, te protegendo, desejando a boa saúde. Seus guias espirituais aqui também à sua volta. Então não tenham medo. Faça aquilo que deve ser feito. Não tenha medo de levantar a sua voz por uma causa que é justa. Não tenha medo de se defender justamente. Você está protegido e você está amparado. Tá bom? E era isso que eu tinha para vocês da opção número 1. Eu espero ter conseguido ajudar. Se você gostou dessa leitura, se isso fez sentido para você, eu peço que contribua com um like, um comentário. E eu desejo a vocês tudo de bom. Beijos e até uma próxima oportunidade. Pessoal da pilha número 2, tudo bom com vocês? Então vamos ver aqui o que vocês estão manifestando agora na vida de vocês. Agir. Paus. 7 de paus. Essa carta eu acho que na opção número 1 também. O louco. O carro. E essa carta saiu na opção de número 1. Nessa mesma posição. E a rainha de ouros, né? 5 de copas. No fundo do deck. Eu tô vendo aqui que vocês estão manifestando uma nova fase dentro da vida profissional, de projetos pessoais de vocês. Parece que vocês estão tentando ou vão se aventurar em um projeto novo, algo novo, uma nova iniciativa que vocês vão tomar. Um empreendimento novo. De muito sucesso, inclusive. Provavelmente vocês vêm já há algum tempo tendo esse desejo ou sendo chamados para desenvolver algo íntimo de vocês, né? Um sonho íntimo já de vocês,
Provavelmente você sentiu um pouco de apreensão em desenvolver esse projeto até então. Medo de falhar, medo de não conseguir, mas eu vejo você aqui manifestando justamente o começo desse projeto, desse empreendimento, com muita coragem, com muita força de vontade. Você dando realmente um salto de fé aqui, sendo até um pedido aqui para você confiar mais nisso, para você se aventurar nisso. Que aqui com o carro eu vejo isso se desenvolvendo muito muito bem, de uma maneira muito próxima. O carro com a Rainha de Ouros é um projeto que se desenvolve de uma forma muito próspera, com uma certa estabilidade, mas com rapidez também. Então, você não vai demorar muito tempo para ver os frutos disso daqui, entende? E parece ser um projeto que você também tem muito carinho, né? Esse chamado novo, que pode ser que você ainda não tenha sentido isso. Pode ser que essa manifestação que você está fazendo ainda vai ocorrer na sua vida, né? Por exemplo, você ainda vai ter essa semente desse projeto plantado na sua mente e ele vai começar a crescer, né? Mas aí eu vejo que ele vai ter um desenvolvimento muito próspero e até rápido, né? Com o carro aqui. E de uma forma estável, de uma forma que você cuida, quase como se fosse um filho mesmo. Você gerando esse projeto, cuidando desse empreendimento como se fosse realmente um filho. Mas ao mesmo tempo em que isso é algo totalmente novo para você, em que você sente até aquele friozinho na barriga, né? Aquela ansiedade, mas não a ansiedade que te paralisa, mas aquela ansiedade de querer que aconteça, sabe? Igual quando a gente, por exemplo, vai viajar e a gente fica ansioso para ir viajar, sabe? E aquele friozinho da barriga, por exemplo, quando a gente tem uma montanha russa ou conhecendo uma pessoa nova, é aquela ansiedade, mas é aquela ansiedade até gostosa de se sentir. Aquele friozinho na barriga até bom. E eu vejo aqui você muito empenhado nisso tudo, muito contente, muito feliz de estar trabalhando com isso, de estar desenvolvendo isso. Uma coisa realmente muito gostosa de se fazer, sabe? Muito prazerosa de estar ali manuseando aquilo, realizando aquilo, vendo aquilo crescer, vendo aquilo evoluir, né? Aumentar, prosperar. Realmente um carinho de mãe, de pai, quando a gente tem orgulho, né, dos próprios filhos, e você tendo orgulho disso que você está criando, disso que você está manifestando. É algo realmente muito gostoso, muito prazeroso de estar fazendo, de estar vendo crescer. Realmente muito, muito bom. Nossa, me deu até um, um quentinho assim na barriga, assim, muito bom, muito gostoso. Então aqui pode ser, por exemplo, você quer abrir a sua própria empresa e você finalmente manifestando assim, a forma de conseguir fazer isso, sabe? Finalmente tendo nas suas mãos essa oportunidade de fazer isso acontecer. A oportunidade por exemplo, conhecer um sócio e conseguir desenvolver, né, trazer isso, né, para a realidade. Então, aqui é a manifestação realmente de projetos, de empreendimentos, de planos, não só a nível profissional, pode ser uma viagem de sonho que você tem e agora finalmente você vai conseguir manifestar essa viagem, né? Ou pode ser coisa a nível material também, sei lá, você manifestando finalmente a sua casa, né? Às vezes você tinha, por exemplo, muito medo de fazer um empréstimo no banco. E agora você, vendo que as condições estão propícias, você se arrisca e finalmente consegue essa chance de conseguir um empréstimo no banco para conseguir a sua casa.
sabe? Então, coisas muito boas aqui, inícios muito favoráveis. E aqui pede principalmente para você ter fé. Fé em si mesmo, fé nos seus planos, fé nos seus projetos. Fé e otimismo. Sempre olhar para a situação com um sorriso no rosto, com um olhar elevado, sabe? Porque é normal que em qualquer projeto, em qualquer sonho, qualquer empreendimento que a gente começa a trabalhar, certos imprevistos acontecem. Mas aqui tá te pedindo para você não desanimar se acontecer imprevistos. Ao contrário, para você olhar com esses imprevistos como uma oportunidade. Encare os imprevistos e os desafios não como problemas, mas como oportunidades. Olhe para aquilo e pense: o que de bom eu posso tirar disso? Como esse imprevisto pode me beneficiar? Mude de visão, sabe? Tenha fé e otimismo mesmo nesses momentos, porque o futuro disso tudo já está garantido de certa forma, com o carro e a rainha de ouros aqui. Então, não tem o que você ter medo. Apenas tenha fé e otimismo, que as coisas vão trabalhar por si só. Faça com amor, faça com carinho, faça com dedicação, que o resto já está encaminhado, tá bom? Eu vou tirar mais cartas aqui com o baralho cigano. O que o pessoal da pilha 2 está manifestando na vida deles neste momento? Alguns de você aqui, eu esqueci de falar, podem estar vindo ou terem saído recentemente, ou ainda está, na verdade. E um momento assim meio de tristeza, né? Um pouco tristes, um pouco magoados com a vida, um pouco cabisbaixos. E talvez essa manifestação seja justamente por você sair desse ânimo. Entende? Aqui, ó. A foice e a raposa. No fundo temos o navio. Eu vou dar aqui 2 recados. O primeiro, como apareceu a raposa aqui com a foice, e tem esse 7 de paus aqui em cima, cuidado com, com, com coisas muito extravagantes, sabe? Quando aquela pessoa te promete uma coisa assim que é muito, muito fabulosa, muito fora da realidade, desconfie, né? Seja esperto. Aqui tá pedindo assim, seja esperto, seja astuto, né? Pense 1, 2 vezes. É aquele ditado, né? Tipo, quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? É isso. E a segunda coisa é justamente essa estratégia, esse ponto estratégico. Então, às vezes, para você conseguir finalmente tirar esses planos, projetos do papel, você vai precisar de ter estratégias para isso. Sabe, fazer um plano mesmo, de passo a passo, de como fazer aquilo funcionar. É justamente isso. Usar a inteligência, a astúcia, a estratégia para conseguir as coisas. Isso mesmo. Mas, de novo, um projeto que se desenvolve até de uma maneira muito rápida.
rápida e estável. Então, a foice também fala de coisas rápidas e até inesperadas, assim. Então, pode ser um momento de que isso venha se manifestar em algum momento que você não está esperando, sabe? Que você pode ser pego um pouco desprevenido. Não que isso seja ruim, mas são coisas da vida, né? As coisas acontecem quando a gente menos espera. Então, pode ser num momento ali em que você está muito amargurado e de repente surge essa oportunidade, esta manifestação se faz presente na sua vida. Então, como eu disse antes, apesar de ter esse olho de olho, ficar, né, com o olho assim meio esperto para falcaturas, foque nessa questão mais otimista da vida, né? De ver as oportunidades, de se aventurar pelos caminhos da vida, né? De se aventurar em si mesmo, né? Em fazer as coisas acontecerem. Muito mais sobre isso, tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para vocês. É o 2 de paus e as estrelas aqui, então é justamente, né, realizações de sonhos que você tem. É uma manifestação de sonhos, sonhos até da infância, né? Às vezes você sonhava em ter aquele carro específico e chega um momento que você finalmente consegue fazer isso, consegue manifestar aquele carro que você sonha desde a infância, né? Mas no mais era isso que eu tinha para vocês, da opção de número 2. Eu espero ter ajudado. Se eu conseguir te ajudar, né? Se você se identificou com essa leitura, eu peço que contribua com uma curtida, um comentário. Eu ia ficar muito feliz. E, bom, até uma próxima oportunidade. Beijos e tchau, tchau.